Alô, alô, saiu aí? Cadê? Zé, bem, depois da, assim, acabou a chance do título, né, dá uma, pelo menos no ânimo, assim, até na mídia, na torcida, pode dar uma murchada, assim, né, para os jogadores, o que você usa, assim, de motivação, o quanto você vê como importante, até na questão de competição mesmo, de esportivo, ficar em segundo lugar em vez de terceiro, mesmo que os dois levem para o mesmo lugar na Libertadores, como é que se motiva para esse jogo agora, não deixar esfriar 100%? Boa tarde. Acho que de uma forma geral, do ser humano, né? A gente ter um abatimento depois de um momento onde você prospecta alguma coisa e não consegue alcançar. Isso, logicamente, depois do jogo e na nossa folga na segunda-feira passada, pode ter feito um pouquinho de diferença, mas na terça-feira batemos um papo, conversamos, mostramos o tamanho da importância que a gente precisa, que a gente tem que ter para continuar brigando, e também mostramos ao grupo o valor que nós temos em construir uma temporada, pelo menos no segundo semestre, no meu modo de ver, bastante positivo, né? A gente tem muito mais a elogiar do que criticar, pelo menos essa é a minha visão. Então, o entendimento, eu acho que aconteceu do grupo, e a gente já percebeu uma reação deles durante os outros treinamentos, e eu acho que ficou para trás a frustração dos jogos passados, e a gente vai fazer de tudo aí, vai fazer um bom jogo contra o Santos e buscar essa segunda colocação. Zé, boa tarde. O Gabriel não treinou durante a semana. Hoje ele treinou, e como é que está a situação dele? Tem condição de jogo para domingo? Na verdade, o Gabriel, no intervalo do jogo, sentiu um incômodo, né? E como foi um incômodo muscular, a gente teve toda a precaução, porque a gente já está no final de temporada. Ele é um jogador que, se eu não me engano, 2, 3 anos atrás, teve uma contusão parecida no lugar onde ele sentiu um incômodo, e ficou bastante tempo para se recuperar. A gente, por precaução, deixou os treinamentos da semana, os primeiros treinamentos, ele fora, fez um trabalho individualizado, mas através do exame de imagem nada foi constatado, ele se recuperou, hoje já treinou e está à disposição para o jogo. Tá. O Flamengo não venceu os 3 últimos jogos no Maracanã. O Flamengo e Maracanã sempre tiveram, né, uma química, aquela coisa da torcida apoiar. Isso incomoda um pouco, o fato de o Flamengo não estar ganhando na casa em que todo mundo fala que é a casa do Flamengo? Todo mundo fala, e é a casa do Flamengo, Maracanã, né? Tem tudo a ver. Olha, eu só posso acreditar isso, as coincidências, as coisas do futebol. A gente tem números aí no futebol, estatísticas, retrospectivas, que com certeza, por mais que a gente tente explicar algumas delas aqui, a gente não vai conseguir. E talvez esses 3 jogos aí, a gente com certeza fez de tudo, o máximo para conquistar as vitórias, elas acabaram não acontecendo. E a gente vai em busca dela amanhã, no domingo, com certeza vamos fazer o máximo possível para a gente, pelo menos, se despedir do Maracanã no ano de 2016 com uma vitória. Zé, boa tarde. Boa Tudo tarde, bem? tudo bem. O que representaria para vocês o vice-campeonato brasileiro? É claro que a diretoria já colocou para vocês que a premiação é muito importante, há uma diferença de mais de 3 milhões entre o vice-campeão e o que recebe o terceiro colocado, mas na parte de campo, parte técnica, o time não ganhou nenhum título esse ano, mas o que representaria o vice-campeonato e a garantia de estar na fase de grupos da Libertadores da América? Cícero, eu acho que você falou tudo. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso máximo sempre, né? Na vida é assim, pelo menos a gente busca sempre fazer o nosso máximo. O nosso máximo hoje é chegar na segunda colocação. Eu acho que é uma posição bastante honrosa. Logicamente que a gente trabalhou muito para que fosse buscar o título, mas hoje a nossa condição é que a gente possa chegar ao vice-campeonato. Eu acho que, além da questão financeira, mas eu vou falar por mim nesse ponto, não é o principal nesse momento, realmente a gente dignificar toda a nossa campanha e
com certeza dá orgulho à nossa torcida também de ter feito o máximo possível e abrindo, finalizando o ano com boas perspectivas para o próximo ano também. Eu acho que toda evolução ela tem um processo, a gente está passando por esse processo, o clube de uma forma geral passa por esse processo e com certeza a segunda colocação, se vier, vai ser muito bem-vinda. Se não jogar o Gabriel, você tem aí duas alternativas, duas opções que são Fernandinho e o Alan Patrick, que são jogadores de características bem diferentes. Fala um pouquinho o que mudaria com um ou com o outro, em termos de características. Não, na verdade, a gente não tem só essas duas opções, não. A gente tem, além dessas duas, poderia colocar o Marcelo Cirino, poderia colocar o Emerson Sheik ali também, são outras opções. Mas, de uma forma geral, o que muda realmente é quando a gente trabalha com os homens do lado do campo, com dois homens mais velocistas, dois homens com mais poder de posse de bola, um trabalhando mais a profundidade do campo, outro trabalhando a proximidade por dentro. Então, são características que, de repente, mudam um pouquinho, mas, de acordo com o adversário, a gente estipula essa mudança. Temos que estar bastante atentos. O time do Santos é um time que vem passando por um momento bom, né, na competição, está há algum tempo sem perder. Time muito técnico, que tem nas suas características principais muita troca de passes, triangulações, bastante ultrapassagem dos dois laterais, também finalizações de fora da área. Então, um time que também tem um número bom de gols de bola parada, marcado. Então, a gente tem que estar atento no contexto geral. Não é à toa que ele hoje ocupa a segunda colocação e vem na campanha que vem fazendo. Tem um treinador extremamente eficiente, inteligente, que tem uma identificação muito grande com o clube e a gente sabe que vai encontrar um adversário difícil. De uma forma bem específica, precisamos fazer um jogo num alto nível de concentração e bem tecnicamente para conseguir o resultado da vitória. Zé, boa tarde. Boa tarde. Você falava no início sobre a parte motivacional, como recuperar o grupo nessas 2 últimas semanas, mesmo não brigando mais pelo título. Talvez para alguns jogadores essas 2 semanas sejam bem valiosas, porque temos alguns atletas do Flamengo com contrato terminando agora no fim do ano, situações ainda indefinidas. Como é que tem sido para você? Você também vai usar essas 2 semanas para ainda observar, tomar algum tipo de decisão, ou suas decisões estão todas tomadas de quem você pretende contar ou não na próxima temporada? Não, na verdade, a gente está único e exclusivamente focado nessas 2 partidas que faltam. É um objetivo muito grande meu, pessoal, e também do nosso grupo, da nossa direção, de buscar o máximo possível, dar toda a concentração, todo o esforço que nós temos e gastar energia com o que tem pela frente, não o que já passou. E por isso a gente está focando nisso para depois começar a pensar em relação. Logicamente que todos nós na nossa vida estamos avaliados diariamente, né? Eu estou na função que estou, vocês como jornalistas, os atletas também. Todos eles precisam cada dia estar mostrando, até porque o futebol é um esporte, principalmente aqui no Brasil, altamente competitivo e também seletivo. Então a gente busca motivá-los, incentivá-los, a motivação deles. O incentivo é externo, a motivação é interna. A gente procura incentivá-los para dar o seu máximo e isso que eu espero deles. A partir daí, as avaliações, elas acontecem, mas é um assunto que está sendo tratado de forma interna e que a gente vai continuar tratando dessa forma. Nessa reta final do campeonato, já começa a se fazer a seleção do Brasileirão, jogadores que se destacaram, treinadores também. Queria saber, na sua opinião, quem você acha que foi o melhor técnico desse campeonato brasileiro e se você se considera um destaque nessa posição dentro dessa temporada. Não, em hipótese alguma. Eu me considero um privilegiado de estar podendo disputar um campeonato brasileiro com tanta gente boa, tanto do lado de fora do campo, como dentro do campo. É uma avaliação que eu não tenho como fazer para você. Logicamente que a gente sabe que tem jogadores extremamente talentosos. Vocês, dentro do campo, ali do lado do campo, você percebe particularidades e treinadores super experientes, que até bem no início do ano eu acompanhava de fora. Treinadores internacionais, que a gente teve a oportunidade de estrangeiros, que a gente teve a oportunidade de enfrentar, como Paulo Bento, Eduardo Balsa, e, além de treinadores que eu tenho profunda admiração do nosso país aqui, como Paulo Autuori, enfim, tantos outros. Não quero fazer comentários
individuais, porque realmente para mim cada jogo tem sido uma experiência muito grande e eu procuro observar os detalhes de todos eles para que a gente possa também agregar a nossa maneira de ser, e está sendo um ano de bastante aprendizado e eu quero tirar o máximo possível de bom para a gente poder se fortalecer ainda mais como equipe e eu como treinador poder oferecer para o clube, para os jogadores, para a torcida, o que de melhor eu tenho, porque essa é a maneira como eu vejo que a gente tem que ser. E te respondendo, estou muito feliz, mas vou te deixar sem resposta em relação a isso. Pois é, boa tarde. Aqui, boa tudo tarde. Bem? Falou agora há pouco que para você a parte financeira não era o fundamental, mas a gente sabe, né, como o Cícero citou, existe uma diferença volumosa aí de premiação, de segundo para terceiro lugar. Então, eu te pergunto de modo geral no futebol, porque a gente também sabe que quando chega a reta final de Brasileirão, séries A ou B, tem mala branca para cá, mala branca para lá, o time X ou Y quer dar uma ajuda financeira ao outro para ganhar o jogo e tal. Quando tem, sem chamar ninguém de mercenário, porque todo mundo é profissional e joga por dinheiro mesmo, mas quando tem um bom volume de dinheiro em jogo, você acha que é um bom fator motivacional? Claro, os jogadores são profissionais e eles com mala branca, sem mala branca, o meu modo de ver, quem é profissional e recebe por isso, ele tem que fazer o seu melhor, independente da situação. Privilégio para a gente poder estar trabalhando no Flamengo, um privilégio para os jogadores poderem estar jogando com essa camisa. E a gente sabe que na vida tudo é passageiro, então a gente tem que aproveitar ao máximo enquanto a gente está exercendo essa função. Eu falo por mim, a questão financeira não é o que me motiva a trabalhar o dia a dia aqui. Logicamente que a questão da premiação e a direção sinalizando em dividir entre os atletas dão algo a mais, mas de uma forma bem direta, acredito que o profissional ele tem que se colocar independente disso, porque ele fez o seu contrato, no seu contrato ele está sendo religiosamente cumprido pelo Flamengo e ele tem que a vida vai continuar ele aqui no Flamengo ou fora do Flamengo, no meu caso a mesma coisa, e também é muito difícil você se rotular como um profissional, um atleta que se motiva com o dinheiro e sem dinheiro, e aí não se motiva. Então, eu acho que ele tem que estar muito agradecido pela oportunidade de jogar no Flamengo. Isso, volto a dizer, é um privilégio a gente fazer parte do grupo profissional do Flamengo, e eu espero que eles também entendam dessa forma. Logicamente que é legal de saber que vai passar um final de ano, de repente com uma oportunidade de ter algo a mais, um dinheiro a mais, mas acontecendo ou não nas séries A, B, C, a gente acha que o correto é ser dedicado, independente desse doping financeiro a mais aí. Zé, tudo bem? Opa! Você vê ali, depois do treino, na reta final, cumprimentou todos os jogadores, né? Foi 1 a 1, falar com cada um deles, saiu, fez o sinal da cruz ali, quando deixou o gramado. Isso é um ritual, um hábito que você tem em todos os treinamentos, ou foi algum pedido especial? E se pudesse fazer um pedido especial, uma força superior aí, nessa reta final de ano, o que você pediria? Vou te colocar no observador aqui, está faltando, né? O pessoal do scout aí, né? Não, na verdade, eu sou um cara que acredito muito. E minha relação com os atletas, graças a Deus, tenho até que agradecer a esse grupo de profissionais que está trabalhando aqui no Flamengo, maravilhosa, zero de problema. E de uma forma ou de outra agradecer pelo dia a dia deles. Então não tem um problema de relacionamento, não tem um problema de aceitação, não tem um problema de trocar ideia, de trocar as críticas, que a gente se critica também, a gente cobra. Eu tenho costume realmente, ao acabar o treino, cumprimentar, ou às vezes de uma forma mais geral, pela sessão de treinamento, principalmente se a gente conseguiu atingir o objetivo. Hoje a gente fez uma sessão de treinamento que, no meu modo de ver, a gente conseguiu acertar os últimos detalhes aí. Amanhã apenas um repasse final.
E por isso a gente vai e cumprimenta aqueles que estão treinando ou no time A, no time B, no time C, porque a gente depende um do outro e o treinamento é um escopo do que vai acontecer na partida. Então, natural, mas realmente tem um desejo de que a gente possa ser beneficiado aí também por Deus aí nessa reta final aí e possamos chegar no nosso objetivo de ser vice-campeão brasileiro. Durante a maior parte do campeonato, o Flamengo jogou em várias cidades, né? Teve o problema da falta do Maracanã, o Flamengo teve até um bom desempenho jogando em várias cidades pelo país. Quase 70%. Foi muito bom. Depois no Maracanã, que todo mundo queria, e no rendimento 33%. Legal, certinho, tudo, né, Zé? Você acha que esse desgaste sofrido durante a maior parte da competição, desgaste físico, se refletiu agora nessa reta final? É difícil de dizer um motivo para que possa ter acontecido, né? O futebol ele não é uma ciência exata, apesar da gente trabalhar para que a gente diminua a incidência do acaso na partida. Só que a gente não controla todas as variáveis, né? A gente controla até determinado momento, mas no final ali são jogadores que acabam tendo a decisão, a tomada de decisão. Você tem um adversário sempre bem preparado, a gente tenta se preparar o máximo possível. Eu gosto muito de trabalhar com dados, né? E hoje o Palmeiras, que é o virtual campeão, né? Está muito próximo disso, tem 6 derrotas na competição. O Flamengo tem 7. E mesmo com todas essas dificuldades que você colocou aí, né? Logicamente que tem uma conta a ser paga também por isso. O nosso centro de inteligência faz um estudo desses deslocamentos. A gente tem quase 2 voltas e meia ao mundo de trajeto, enquanto o Palmeiras tem 1 volta e meia. Então, assim, é uma volta a mais, são quase 40 mil quilômetros a mais em deslocamento. Lógico que esses são dados que a gente usa, que para a imprensa, ou de repente para fora, pode soar como desculpa, mas em nenhum momento eu usei isso com vocês, e principalmente com os atletas, porque a gente queria focar exatamente. Mas isso tem uma conta, você paga em algum momento, né? Então a gente controlou as variáveis que a gente poderia controlar, mas a gente teve 3 jogos no Maracanã que poderiam nos colocar ainda na briga, mas que tivemos grandes adversários que souberam gerenciar alguns momentos dos jogos que nós não soubemos gerenciar e acabamos não conseguindo derrotá-los. Mas tomara que tudo isso a gente consiga reverter para a partida de domingo e a gente consiga o nosso objetivo de estar terminando a competição em segundo lugar, que é, depois de vários problemas, inclusive esse, que não foi o único, a gente possa estar brigando aí, comemorando não só a premiação para os atletas, né, para o clube, mas comemorando uma vaga direta na Libertadores, que é o nosso objetivo a partir de agora. Boa tarde, Zé, aqui na direita, tudo bem? Boa tarde. Você falando sobre esse jogo no Maracanã, pouca gente notou, pouca gente tem falado, até de torcida, que em caso de empate só já é a melhor campanha na história dos pontos corridos. Você assumiu o Flamengo depois da saída do Muricy, não teve pré-temporada. Algumas pessoas questionam também você não variar taticamente tanto a equipe depois de ter encontrado uma forma de jogar. O que você acha que... Você já chegou a falar aqui pra gente que aquele seu começo foi difícil. Você acha que esse fim de temporada está sendo um pouco mais difícil e quanto seria importante chegar e terminar com essa melhor campanha? Sem dúvida, está sendo difícil sim, porque como as vitórias elas não vieram, né? A gente acaba sofrendo pressão de nós mesmos, porque a gente vislumbrou um final de competição, pelo menos brigando até a última rodada, né? O Palmeiras vem sendo uma equipe muito regular e o parabenizo por isso, porque regularidade num campeonato de pontos corridos é realmente o que marca as equipes que vão brigar lá em cima, né? E entendo que a gente precisa, de uma forma bastante clara e equilibrada, fazer as avaliações. Lógico que a questão da pré-temporada ela influencia, mas a gente estava aqui, a gente tinha informações, e teve informações que a pré-temporada foi muito bem desenvolvida pelos profissionais que aqui estavam, né? E à medida que a gente assumiu,
a gente tentou dar continuidade em alguns conceitos e tentou também a trabalhar de alguma forma até um pouquinho mais cuidadosa para que a gente pudesse equilibrar um pouquinho da maneira como a gente via. E aí, naquele momento ali, talvez o pessoal não entendeu muito, que o Flamengo vencia e dava para o gasto, que era a maneira como se colocava, e recuava após fazer um gol e tal, mas a gente conseguiu o que a gente queria naquele momento, que era dar confiança para os atletas, mostrando. Aos poucos a gente começou a jogar um futebol, no meu modo de ver, que agradava a todos nós, a torcida e inclusive a nós. Conseguimos uma sequência muito boa de vitórias, de adversários difíceis, jogar bem, que é o mais importante, na minha visão, que o jogar bem te aproxima da vitória, e a gente conseguiu uma sequência muito boa, nos colocar definitivamente no G4, que naquela ocasião ainda era G4, e o Flamengo chegava, não entrava, chegava, não entrava. A partir do momento que nós entramos, conseguimos nos manter e estamos até agora. E a partir daí, logicamente que o adversário te conhece, a gente conhece mais o adversário, há o estudo das peculiaridades de cada um, as estratégias vão mudando, e aí as dificuldades de todo final de competição, a mudança de G4 para G6 e às vezes G7, né? Também é um fator que motivou muitas das equipes que até então estavam com dificuldade ou então não viam objetivos maiores na competição. Então, tudo isso aí, as equipes que estão caindo também, ou estão próximo ali da zona de rebaixamento, tudo isso vai dando uma dificuldade muito grande e a gente não conseguiu manter um nível, um ritmo de apresentação que a gente vinha, por vários motivos. Mas eu acho que no saldo geral a gente não pode apagar o que a gente construiu, que os atletas se doaram. Eu tenho profundo orgulho de falar do grupo, porque é um grupo que trabalha pra caramba, tenho um enorme prazer de estar junto. Você vê aí que às vezes o treinamento acaba, a gente fica vários jogadores juntos, às vezes nem trabalhando, mas apenas conversando. Muitos deles almoçam no clube quando não tem uma necessidade, uma obrigação de almoçar no clube, almoçam aqui. Então, isso aí aqui a gente tem que tirar de saldo positivo e começar a construir uma base com tudo que o clube vem fazendo, para a gente poder começar e fazer um ano de 2017 que a torcida realmente tenha mais orgulho ainda da nossa equipe, do nosso grupo, e que a gente possa não só brigar pelos títulos, mas também conquistá-los. Bacana. Você falou de 2017, a diretoria admitiu que está buscando um auxiliar para conversar com você, para ter mais um auxiliar para dividir tarefas, enfim. Acho que você está... Quando chegou aí, foi promovido a profissional, teve bastante trabalho aí, teve a ajuda de alguns profissionais daí, mas está muito sobrecarregado. Como é que você tem conversado sobre isso com eles? Bom, as necessidades institucionais, cara, elas não passam pelo Zé Ricardo ou por A, B ou C. As necessidades são institucionais, como eu falei. Então, eu estou muito satisfeito com a minha comissão técnica, bastante mesmo. Se vier alguém de fora, ou se for alçado mais alguém da base, com certeza vai ser para agregar e não para dividir, não para tirar alguém da nossa comissão técnica. Mas essa é uma questão institucional, é uma questão que não depende única e exclusivamente do Zé Ricardo e que eu acho que passa muito pelas diretrizes de planejamento para 2017, que a gente não tem como ainda sinalizar para vocês, porque faz parte, como falei, de planejamento para 2017. A última, para não me alongar muito, só é sobre a questão de atletas. O Márcio Araújo está virando assunto por conta da renovação dele. Você já falou que conta com ele, o presidente já falou, todo mundo já falou, e por quê? Mesmo assim o assunto persiste. Um jogador que você veio dando oportunidades também, que pode ser importante numa Libertadores, o Emerson Sheik. Você conta com ele assim como o Márcio Araújo? A situação é parecida ou isso não está definido? Bom, como eu falei com a colega, a questão para planejamento 2017 é uma questão ainda que está sendo tratada de forma interna. Não seria correto com a direção do clube falar com vocês alguma coisa, realmente antecipar as informações que são tratadas de forma interna. Peço desculpa, mas esse tipo de informação. Assim, falar sobre o Márcio é até complicado, né? Ele está sendo questionado, a gente entende, respeita, nós sofremos críticas, elogios, e de uma forma bem equilibrada a gente tenta lidar com as duas situações. O Márcio é um atleta um profissional de altíssimo nível,
e quando eu falo de altíssimo nível, não é só da questão técnica, de um altíssimo nível de trabalho, extremamente comprometido, um atleta que tem dados importantes, que justificam a estadia dele no Flamengo por algum tempo já, não só no Flamengo, por outras grandes equipes por muito tempo no futebol brasileiro. E não gostaria de ver tantas críticas ao profissional, até porque eu acho que ele não merece, mas também entendo que as opiniões da torcida, a opinião da imprensa, elas têm que ser respeitadas, assim como pode acontecer com qualquer profissional. Mas é um atleta que tem todo o meu respeito por representar não só um atleta padrão de comportamento e também um ser humano acima do nível de relacionamento. Então, o presidente falou, nós já falamos e minha resposta passa por isso. Obrigado, professor. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado.